Imagina ter a chance de salvar a vida de alguém. E nós não estamos falando de um médico. Essa também é a realidade vivida por milhares de magistrados, que apesar de não terem a formação médica, julgam todos os dias processos com pedidos de remédios, leitos de UTI, tratamentos específicos e até cirurgias fora do país, que podem ser decisivos para a cura de uma doença. Assuntos tão complexos e delicados que no Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional Federal implantou varas especializadas para julgar esses casos. Marcelo Magalhães foi até lá e conferiu de perto como é esse trabalho. Eu fui mestre de obras muitos anos, depois me aposentei, mas eu não paro. Eu estou sempre fazendo alguma coisa em casa. Apesar de estar sempre assim, disposto, seu Adão, que já tem quase 90 anos, enfrenta agora uma nova batalha. Ou melhor, um obstáculo já bem conhecido. Eu tive um câncer da próstata há 16 anos, 17. Aí fui operado, ficou bom. Agora, este ano, ele voltou. No começo do ano, seu Adão teve que ser internado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O tratamento contra o câncer é à base de muito remédio. O problema é que um dos medicamentos indicados pelos médicos vem do Canadá e o preço é bem salgado. R$ 12.400, né? Não tem como a gente comprar. E não adianta nem vender o carro, porque nós temos um carro, mas nós dependemos para levar ele e trazer 3, 4 vezes por semana ao hospital. Seja para ter acesso a um medicamento ou para conseguir um simples atendimento, não são raros os casos de quem teve o direito violado. Seu Cláudio Almiro, por exemplo, esperou mais de um ano por uma consulta e só conseguiu com uma liminar da Justiça Federal. Ele iniciou o tratamento, mas ainda falta operar a coluna. Estou 50% melhor. Em que sentido? Em tudo. Em caminhar, não sinto mais dor nas costas, as câmeras das pernas já passaram um pouco. O Cláudio Almiro e o seu Adão são apenas dois entre os milhões de brasileiros que têm pressa por uma solução. Com a saúde em risco, quem não consegue o tratamento adequado tem buscado uma outra alternativa, a Justiça Federal. Só aqui na 4ª Região, todos os dias, chegam 4 novos processos, que na maioria das vezes precisam de um julgamento imediato. Não só o número de ações, mas o impacto econômico que essas ações causam é muito grande no orçamento dessas entidades, município, estado e União. É comum medicamentos em torno de R$50 mil, R$20 mil, tratamentos mensais. Então, isso sem falar nos casos de maiores valores, como R$100 mil. Com tanta demanda, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região implantou varas federais exclusivas para análise de matérias de saúde. São 4 em Porto Alegre e 1 em Curitiba. A importância é qualificar o julgamento. Nós estamos tratando de um tema extremamente técnico, é um tema que não é exclusivamente jurídico, ele é interdisciplinar, ele perpassa hoje pela questão da gestão da saúde dentro do Brasil, ela perpassa principalmente pela questão da medicina e quando você tem uma vara especializada que trata de um ponto muito próprio, faz com que o magistrado e, via de consequência, as decisões sejam cada vez mais qualificadas. As varas federais especializadas em saúde, que começaram a funcionar em maio desse ano, são as primeiras do país. A ideia é que o julgamento de ações como pedidos de remédios de alto custo e cirurgias não cobertas pelo SUS seja mais ágil e qualificado. E como a boa parte dos autores dos processos não tem dinheiro para pagar advogado, a alternativa é recorrer à Defensoria Pública da União. Atualmente é uma grande demanda da Defensoria Pública da União, a tutela de saúde de uma forma geral. Medicamento ainda é
talvez assim dentro da área da saúde o pedido mais frequente. Além disso, também pedidos de consultas, de cirurgias, de fornecimento de algum equipamento específico, prótese. E é justamente por ser um tema delicado e complexo que as varas de saúde contam com núcleos de apoio. Técnicos especializados auxiliam os magistrados na hora de dar uma resposta a quem tanto precisa. Muito importante que o juiz tenha um parecer técnico naquela área, que ele tenha uma perícia, eventualmente, se o juiz quiser, para ele tomar uma decisão tecnicamente correta, juridicamente correta e menos impactante possível no orçamento. Segundo esse desembargador federal, a iniciativa que atende a recomendação do Conselho Nacional de Justiça tem uma meta ainda maior: criar um sistema integrado de informações de processos, com base nos dados repassados pelos núcleos de apoios técnicos. O magistrado é leigo sobre medicina, então ele recebe um parecer técnico baseado nos estudos internacionais dessas evidências científicas. Então, quando o magistrado vai decidir, o magistrado conhece as questões de direito, mas não conhece as questões médicas. Então, ele vai receber uma informação qualificada por pessoas que sabem pesquisar nas ferramentas diversas que existem e sabem trazer a informação para o magistrado de que, para aquele pedido do paciente, existe evidência científica ou não existe evidência científica que aquele medicamento é eficaz, é eficiente e que é seguro para o paciente. O seu Adão, que aparece no começo da reportagem, também entrou na justiça. Ele teve o pedido aceito e há 3 meses recebe o medicamento para combater o câncer, o que renovou as esperanças da família. Ergueu ele, engordou, tá comendo bem, não comia mais, não falava, tá falando, come bem, briga bem. Que idade me dá? 8,8. 88. Não sei se vou chegar aos 100. Mas tá perto. Tá perto, é.